E o versículo 28, Lucas 2, verso 27 e 28, deixa a Bíblia aberta nesse texto após a leitura. Vamos ler juntos esses dois versos, 27 e 28 de Lucas 2, que é com certeza o seu caso, meu caso, nosso caso nesta noite. Vamos lá? Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei determinava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: vamos orar e manter a Bíblia aberta. Pai Celeste, nós somos gratos ao Teu nome pela oportunidade de Te adorarmos em espírito e em verdade nesta noite, coletivamente. Cada um de nós, ó Deus, veio à Tua casa nesta noite para continuar contemplando Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, experimentando e usufruindo da presença do Teu Espírito em nós e em Tua igreja, e entendendo, ó Deus, a história do Natal, a história do Cristo em nós e entre nós. E nesta noite, ó Deus, como nós cantamos e lemos a Tua palavra, queremos, ó Deus, ouvir e entender a Tua voz, nos colocarmos, ó Deus, diante do Senhor, derramados, ó Deus, em espírito e em verdade, numa adoração em espírito e em verdade. Fica, Pai, com cada anseio, cada expectativa de cada um de nós. O Senhor conhece cada coração e responda a cada ansiedade conforme o Teu querer e a Tua vontade. Fala ao nosso coração. Abençoa Teus servos pequenos, as crianças que estão em Tua casa, já estão em salas, ó Deus, que elas continuem crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. Perdoa os nossos pecados e fala conosco em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, e mantenha a Bíblia aberta nesse cântico de Simeão ao Senhor. Aproveitando, irmãos, que hoje é o segundo domingo de dezembro e no nosso calendário a gente comemora o dia da Bíblia. E eu não sei se você sabia, mas o Brasil é um dos maiores, é o maior, na verdade, é o maior absoluto em distribuição e produção de Bíblias, né, pelo mundo. E é interessante se você observar em quantos segundos se edita ou se escreve ou se imprime uma Bíblia no Brasil. É segundos. Você sabia disso? Mas a Bíblia começa dizendo o primeiro verso, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, e termina com Maranata, vem Senhor Jesus Cristo. E nesse meio, entre o Deus que cria e o Cristo que voltará, ele conta toda a nossa história, uma história está distribuído aí em 46 livros, aliás 66, que vai apontando, né, para que o que Deus fez, o que Deus continua fazendo, o que o pecador precisa para se manter neste mundo que jaz no maligno. Por exemplo, o Salmo 119, que ele fala das leis e ordens e princípios de Cristo, ele vai dizer: olha, foi bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus caminhos, os teus decretos. Depois ele diz assim: o que me conforta na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu guardo no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Quando ele vai descrevendo os salmos, por exemplo, que o Profino pregou de manhã, sobre o Salmo 121, olhar para os montes e saber que o seu socorro vem de um Deus que não só cria, mas mantém e sustenta. Ele é o fundador dos montes, do universo. O tempo está lá, e disse: eu olho para lá e eu sei que o Senhor também vem ao meu socorro. Por isso que nem a noite, nem o dia me assusta, porque o Senhor é como a minha sombra. O Senhor guarda a tua entrada, guarda a tua saída e te sustenta em todos os momentos. Você vai para o Salmo 23 e ele declara que o Senhor Deus é o seu pastor, assim nada lhe falta. Ele vai conduzir na direção certa, dar o alimento na direção certa, vai refrigerar a alma. E mesmo passando pelo vale da sombra e da morte, ele disse: eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Ele atravessa comigo. E ele disse: no final, a bondade, a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Alguns começam a citar esse verso em algumas partes,
para não dizer ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, porque alguns cristãos contemporâneos entram naquelas atitudes de toma posse, ordena, determina, já está tudo resolvido, e não é bem isso que a Bíblia apresenta. Pelo contrário, a Bíblia diz que há dias que você anda pelo vale da sombra e da morte, há dia que se enfrenta a aflição. Eu disse, mas foi bom, porque eu passei e eu aprendi o temor do Senhor. Se você observa o Salmo 116, esta semana eu estava acompanhando uma família, vivendo literalmente o Salmo 116, e ele começa fazendo uma declaração dizendo: Senhor, eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, e se inclinou, e me ouviu. E aí ele vai descrevendo por quê, porque laços de morte sobreveio. Ele disse: eu caí em tribulação e tristeza, mas eu invoquei o nome do Senhor e disse: Senhor, livra minha alma da morte, livra os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da morte, os meus pés da queda. Ele disse: então eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. E ele faz uma declaração dizendo o seguinte: eu cria, ainda que disse estive sobre modo aflito. Há dia de aflição, há dia de dificuldade. Cristo disse: olha, no mundo vai ter aflição, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vivemos, a igreja vive em dia de aflição. Primeiro, porque a Bíblia diz que chegaria um tempo em que algumas pessoas cercaram-se-iam de mestres e não dariam ouvidos à sã doutrina. Você vai para Romanos 1, diz que alguns, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e desprezaram o conhecimento de Deus. E aí ele disse, vai dizer que em Timóteo eles não dariam ouvidos à sã doutrina. Chegaria um tempo em que não se daria ouvidos à sã doutrina. E voltando os seus olhos para Lucas 2, aproveitando esse domingo, segundo me dizendo que é dia da Bíblia, diz que havia um homem temente a Deus, justo, que movido pelo Espírito Santo foi a um local de adoração, foi ao templo. E nós devemos ser movidos pelo Espírito Santo para irmos ao templo. Eu fico pensando, se Simeão não tivesse ido no templo naquele dia, ele tinha perdido a oportunidade é a única pessoa que a Bíblia registra que teve o privilégio de segurar Jesus Cristo nos braços. E aí ele vai cantar e dizer: Senhor, agora eu já posso morrer, porque os meus olhos viram a tua salvação, agora eu posso morrer. Ele estava no templo, no dia que José e Maria levaram Cristo, para cumprir o que a lei determinava, apresentar o menor lá ao templo, no 8º dia, Maria ser purificada do parto. E ele disse: ele estava lá naquele dia. Se você ler todo o capítulo 2, principalmente a partir do verso número 22, e então ele estava lá, e movido pelo Espírito, ele estava no templo. E ele vai dizer, a partir do verso de número 28, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, olha o cântico dele: agora, Senhor, despedes em paz os teus servos, agora podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel. Agora eu já posso então morrer, porque os meus olhos já viram o Senhor. Ninguém deveria morrer sem antes contemplar o Senhor. E agora Simeão vai dizer: agora eu já posso morrer. Ele foi ao templo movido pelo Espírito Santo, ele viu e tomou Jesus Cristo dos braços, ele cantou que já podia partir, e ele ainda abençoa no verso 34, Simeão os abençoou e disse para Maria, então também ele abençoa. Então, primeiro, movido pelo Espírito Santo, nós vamos ao local de adoração, e esse mover do Espírito me faz ser abençoado e abençoador, me faz cantar, dignificar, exaltar, glorificar o nome do Senhor. Não ver os irmãos complicados que tem na igreja, não sei se é só nessa, mas ainda tem espaço para você também, porque o hospital não é altar de santos, já disse alguém, mas é hospital de pecadores. E outro dia alguém disse assim: pastor, mas um irmão na igreja que fala mal da vida dele. Eu digo: e você também está falando dele, então glorifica a Deus por causa dele, que aí você cresce em espírito, sabe? Você desenvolve longanimidade, bondade, mansidão,
É assim que a igreja cresce. É de pessoas complicadas, salvas pela graça, e desenvolve a salvação baseada na palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus não há crescimento, não há desenvolvimento. A Bíblia diz que a palavra de Deus diz assim: toda a Bíblia é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção e para a disciplina, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, para se apresentar a Deus. Então, quando nós procuramos roupa para vir à igreja lá na sua casa, você já está em atos de culto. E aí, para cantar, para adorar, para ouvir a pregação, para cumprimentar, para abraçar, para beijar, isso tudo é culto na casa do Senhor. E a igreja é composta de vários irmãos e irmãs diferentes, que todos caminham em direção à casa do Senhor. Quando o salmista diz assim, lá no Salmo 122:1: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Tem que ser alegre. Você, a Mônica deixou a serrinha Palmeiras, bom, para vir à casa do Senhor, bom vê-los. E aí no Salmo 42:3 ele diz assim: olha, eu me lembro de quando a gente passava com a multidão e nos dirigíamos à casa do Senhor, entre gritos de alegria e louvor, era uma multidão em festa. O Salmo 84, ele diz que o salmista inveja os pardais e as andorinhas, porque faziam ninho na casa do Senhor. Como é que qualquer motivo, às vezes eu deixo de ir à igreja local de adoração? Eu fico preocupado com algumas coisas, e aí não dá tempo para ir para a casa do Senhor. A escola dominical, alguns irmãos não vão. Eu acho que gosta de dormir demais. Mas talvez você tenha a eternidade para dormir, então venha de manhã, enquanto tem tempo. Sabe? A casa do Senhor é lugar de você criar filho. É para trazer aqueles moleques sapeca mesmo, para trazer para a igreja. É aqueles que precisam. A Nana já falou assim: tem um e as irmãs que tem também. É assim. Esses irmãos, eles vêm para a casa do Senhor e eles aprendem na casa do Senhor, e os adultos vão abençoando, sendo abençoados. Quando Cristo vai receber as crianças, e alguns tentam impedir, vai dizer: olha, não impeça, deixa vir os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Criança é para ser criada na igreja. Se tem um lugar extraordinário para você levar o seu filho, é a igreja. Talvez mais tarde não precise ir na cadeia visitá-los. É a igreja. E então orar com ele, trazer a igreja, abençoar, ser abençoado. Eles vão aprendendo o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E os pais levaram ele para a igreja, e agora vai levar o Cristo. Olha só, vou ler alguns versos referente a Jesus Cristo. Alguém podia dizer: ele era Deus, não prestava no templo. Mas aqui José e Maria levam ele provavelmente no 8º dia de vida. E olha o que diz o verso 22. Verso 22, ele diz assim: passados os dias da purificação deles, que era da Maria na verdade, segundo a lei de Moisés, que era 7 dias, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Depois você vê isso lá no Velho Testamento, Levítico, por exemplo, 12:1-5. Maria vai lá fazer a purificação e leva o Cristo. Agora o verso 32, olha o que ele diz. Verso de número 32: é luz, esse menino é luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu nome. Verso de número 39, olha o que ele vai dizer: cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré, levaram Cristo. Verso 40: e crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Verso 41, volta de novo. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, e ele levava a Jesus Cristo, o menino. Olha o que vai dizer o verso 49 agora, versículo de número 49, o que vai dizer? Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Porque a Maria e o José estavam aflitos, procurando Cristo, perdido já pelo menos 3 dias. Ele disse: não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? O Cristo estava perdido, mas lá na igreja. Então o lugar de procurar a menina é na igreja. Ele vai estar lá, ele volta. Verso de número 52:
E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Cristo vai ao templo, Cristo permanece no templo, Cristo é ensinado o caminho, Cristo se perde, volta para o templo, permanece no templo, lá dos seus pais. E aí no verso 52 diz que ele crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. E aí, se a gente pensar que o tema que nós devemos pensar nesta noite é sobre movido pelo Espírito Santo, por isso você veio à igreja. E aí, movido pelo Espírito Santo, você vai ver, contemplar os efeitos da cruz lá na igreja, porque tem pessoas salvas tanto quanto você, tem pessoas pecadoras tanto quanto você, pessoas para serem amadas tanto quanto você, pessoas que você deve amar e crescer junto. E aí é um momento que você também pode dizer: Senhor, estou pronto para morrer, porque os meus olhos já viram o Senhor. Antes disso não se pode morrer. E aí ele precisa dizer assim: é momento de cantar ao Senhor. Tem um momento amargo na vida de Israel, que ele chegou a dizer assim: se nós nos esquecermos. O Salmo 137, vê se dá para, consegue pôr aí? Salmo 137, eu quero que os irmãos leiam comigo. Olha que situação de calamidade espiritual do povo de Israel. Está cativo, e aí ele está lá na Babilônia, cativo. E aí ele vai dizer o seguinte: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, lá de Jerusalém. E ele vai dizer que nós lembrávamos e nós chorávamos, e nós pendurávamos as harpas, ou que nós tocávamos nas harpas que havia lá nos salgueiros, nós pendurávamos as harpas e chorávamos, porque o povo que nos levou cativo dizia: cante um cântico do Senhor. E disse: Senhor, se eu me esquecer de Jerusalém, que se grude a nossa língua no céu da boca, como nós vamos cantar um cântico do Senhor em terra estranha? Eles se recusavam a cantar, se recusaram a cantar lá na Babilônia escravos. Mas o Salmo 137 é escrito antes do 126, porque é cânticos. E aí quando vai registrar o 126, ele vai dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Ele disse: restaura, Senhor, a nossa sorte, como a correntes do Negueb. E aí quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará colhendo os seus feixes. E ele disse que o povo via isso e se alegrava em dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso nós estamos alegres. O povo cristão de hoje precisa ser esse povo do Salmo 126, que sai andando e sai chorando, mas sai semeando, e sai demonstrando alegria, apesar das lutas, dificuldades, provações, adversidades. Afinal de contas, você vive num mundo que jaz no maligno, 1 João 5,19, mas não é uma alegria sem nexo, uma alegria que não tem base. Você vê algumas pessoas que você vê que há uma esquizofrenia espiritual, não é real, e agora estão com aquela história assim, não sei o que de Deus, está na bênção de Deus, está nisso ou está naquilo. Irmãos, o cristão tem dias difíceis, mas ele diz que nós em Cristo somos mais do que vencedores. Quando Paulo escreve isso, ele está preso, e ele disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas quando Simeão toma Jesus Cristo nos braços, e ele diz que é movido pelo Espírito, ele disse: agora eu já posso morrer, porque os meus olhos já viram o Senhor. Então eu estou feliz. E aí ele ainda vai cantar, e aí ele ainda vai abençoar, e ainda encontra uma viúva de 84 anos, que a Bíblia diz que ela não deixava o templo noite e dia em jejum e oração. E quando ela vê essa situação do Simeão, louvando ao Senhor, a Bíblia diz que ela continua falando desse menino para todas as pessoas. Olha o que diz o verso 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, quando ela vê Simeão com o menino nos braços,
E Simeão, louvando ao Senhor, ela diz: e chegado naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que estavam, que esperavam a redenção a Jerusalém, ou que esperavam literalmente a redenção. Eles louvavam o Senhor. Então essa senhora de 84 anos permanece no tempo. Hoje nós temos adolescentes de 14 anos. Vai à igreja: não estou cansado. É uma geração de cansado. Quero dormir. Está chovendo, está calor. Se não está chovendo nem está calor, ele vai chover. E por isso eu nem vou. É uma geração de cansados e desanimados. Quando Paulo vai dizer o seguinte: olha, você não, o profeta diz: não vá a Jerusalém, que você vai ser preso. Ele vai dizer: eu estou pronto, porque em nada eu considero a vida preciosa, desde que eu complete o ministério e a carreira que eu recebi do Senhor. Isso é ser movido pelo Espírito do Senhor, para abençoar, ser abençoado, para ir à igreja e para louvar o Senhor, para ter o privilégio de ouvir todas as bênçãos que vêm do Senhor: perdão, misericórdia, bondade, capacidade de desenvolver o fruto do Espírito, crescendo na graça do desenvolvimento, falar do Cristo para todos aqueles que estavam lá. Ou seja, a Ana não se encurva, não se encaracola, pelo contrário, ela vai compartilhar o reino de Deus, as verdades do menino. Se não conhecermos a palavra do Senhor, nós vamos fazendo as coisas sem ser movidos pelo Espírito Santo. Vamos vivendo. E aí, quando vem a aprovação, você não tem capacidade de dizer o que o salmista diz no Salmo 119, no Salmo 70, verso 71. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse o temor do Senhor. Você não pode dizer o verso 50, por exemplo, do Salmo 119, que diz: o que me conforta na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Em Mateus capítulo 4, quando você vai ler, e você descobre que Jesus Cristo está passando em uma provação, e todas as vezes que o inimigo citou a Bíblia, também Jesus Cristo citou a Bíblia. Então, há mais do que nunca, em nossos dias, nós precisamos conhecer a Bíblia. A Bíblia diz que o meu povo está sendo escravizado porque lhe falta conhecimento. Oséias vai dizer o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque a sua vinda é certa. Então é preciso conhecer. E o povo que conhece a Bíblia não será cativo pelo pensamento contemporâneo. Que eu tenho alguns anos, já passei dos 25, mas eu nunca vi tantas coisas estranhas em nome do cristianismo em nossos dias apropriados. Quando eu uso a palavra desgraçado, eu estou dizendo sem graça, tá, irmãos? Paulo usa isso aos Coríntios. E diz: se a nossa fé se limita apenas a esta vida, então nós somos os mais miseráveis ou desgraçados, sem graça, desse tipo de sem graça, entre os homens. Aí vem, então, ser movido pelo Espírito é aquela alegria de ir à casa do Senhor. Alegrei-me quando alguém me disse: vamos para a igreja. Ser movido pelo Espírito. Lá na igreja, você vai ver a ação de Deus, a ação de Cristo nas pessoas que são pecadoras como você, mas salvos pela graça. E aí juntos vocês cantam ao Senhor. E aí você tem plena consciência, pode dizer: Senhor, agora eu já posso partir, porque os meus olhos já viram o Senhor. Sem ver Jesus, não pode partir. E se partir, é inferno. Isso é fato. Também é uma parte do cristianismo contemporâneo que não tem pregado sobre o inferno. Deus é tão somente amor e todos irão para o céu. É um cristianismo sem novo nascimento, é um cristianismo sem transformação, é um cristianismo sem santificação. E a Bíblia diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Que Deus nos abençoe e que você seja sempre movido pelo Espírito Santo para a igreja e contemplar as bênçãos que vêm do coração de Deus para o nosso coração, e assim crescemos em graça e conhecimento do Senhor. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, mais uma vez nós queremos dar graça ao Teu nome, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Por isso nossos lábios te louvam. Ó Deus, nós te damos graças pela história do Simeão, pela história de Ana, pela Tua palavra, Deus, que vem ao nosso coração
nos confortando, nos pedindo para sermos a cada dia a pessoas que cresçam na graça, no conhecimento, cresçam em santidade, cresçam em comunhão com o Senhor. Ó Deus, que cada vida que veio esta noite em tua casa tenha sido movido pelo teu Santo Espírito, porque só assim nós experimentamos qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade em Cristo Jesus. Fica, Pai, conosco, abençoando aqueles que não puderam vir, e que cada necessidade, cada coração e mente seja respondido segundo a tua bondade. E assim, ó Deus, que a tua graça, que excede todo o entendimento, e a presença de Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão e a paz do teu Santo Espírito permaneça conosco, e com cada coração aflito, e cada coração grato, hoje e por todo sempre. Amém.